capítulo 11, Santidade no corpo. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 27. A verdadeira santidade inclui o domínio sobre o nosso corpo e apetites físicos. Se quisermos seguir a santidade, precisamos reconhecer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que devemos glorificar a Deus com ele. Os cristãos modernos, particularmente os do mundo ocidental, são em geral encontrados em falta na área da santidade do corpo. Glutonaria, preguiça, por exemplo, eram considerados pelos cristãos primitivos como pecados. Hoje podemos considerá-lo como fraqueza da vontade, mas não certamente como pecado. Gracejamos mesmo sobre os problemas de comer demais e outros exageros da nossa parte, em vez de clamarmos a Deus em confissão e arrependimento. O nosso corpo físico e apetites naturais foram criados por Deus e não são pecaminosos em si. Contudo, se ao deixarmos sem controle, verificaremos que o nosso corpo se tornam instrumentos de injustiça em vez de instrumentos de justiça. Romanos 6,13. Estaremos seguindo a cobiça da carne, 1 João 2,16, em vez de a santidade. Se nos examinarmos atentamente, podemos verificar quantas vezes comemos e bebemos só por satisfazer os desejos físicos. Quantas vezes ficamos na cama de manhã simplesmente porque não nos apetece levantar quando deveríamos? Quantas vezes cedemos a olhares e pensamentos imorais simplesmente para satisfazer o instinto sexual pecaminoso que se desenvolveu em nós? Em seu livro The Christian Response, Michael Hughes diz: se o teu corpo fizer todas as decisões e der todas as ordens, e tu obedeceres, o físico poderá efetivamente destruir todas as outras dimensões da tua personalidade. A tua vida emocional será embotada e a tua vida espiritual será sufocada e acabará por anêmica. Há mais de 200 anos, Susanna Wesley escreveu: o que quer que aumente a força e a autoridade do seu corpo sobre a sua mente, essa coisa é pecado para você. O apóstolo Paulo enfatizou a necessidade de mantermos os nossos apetites e desejos naturais sob controle. Ele referiu-se ao seu corpo como adversário, como um instrumento através do qual os apetites e as paixões, se deixados à vontade, lutariam contra a sua alma. 1 Coríntios 9, 27. Paulo estava resolvido a transformar o seu corpo com esses apetites em seu escravo, não em seu senhor. No outro ponto, Paulo insistiu no sentido de que apresentássemos os nossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, e que não nos conformemos com este mundo. Romanos 12, 1 e 2. É muito possível que não haja maior conformidade com o mundo entre os cristãos evangélicos de hoje do que na maneira em que nós, em vez de apresentarmos os nossos corpos como sacrifício santo, os mimamos e entretemos, em desafio ao nosso melhor julgamento e nosso propósito cristão na vida. Não estou pensando aqui naqueles que têm o chamado problema de peso. Aqueles que podem comer o que lhes apetece sem aumentar o peso poderão ser mais culpados de glutonaria e de ceder a apetites do corpo do que aqueles que lutam muitas vezes sem êxito para controlar o seu apetite. Por outro lado, a pessoa com peso a mais não deve desculpar o seu fracasso. Todos nós devemos examinar a nós mesmos e ver se comemos e bebemos de fato para a glória de Deus, reconhecendo que o nosso corpo são templos do Espírito Santo. Os mórmons são conhecidos pela sua abstinência do tabaco, bebida alcoólica e todas as bebidas que contêm cafeína.
Nós, cristãos, podemos desprezar a sua abstinência como legalistas e como mais uma lista de proibição de determinado grupo. Mas não devemos deixar de ver a verdade que as suas ações são uma resposta prática à crença que defendem de que os seus corpos são templos de Deus. Para o cristão, o seu corpo é verdadeiramente o templo de Deus. É, pois, muito triste que uma falsa religião seja mais diligente nessa área do que nós, cristãos. Deixe-me ser bem enfático. Não estou aprovando nem desaprovando a lista de proibições dos mormons. O que precisamos é perguntar a nós mesmos se o consumo que fazemos de comida e bebida é controlado pela consciência de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Outra razão para controlarmos de perto o nosso exagero na comida e bebida é que a pessoa que se torna desregrada em relação ao corpo nesse ponto achará cada vez mais difícil mortificar as obras pecaminosas do corpo. O hábito de ceder sempre ao desejo de comida ou bebida estende-se às outras áreas. Se não conseguimos dizer não a um apetite exagerado, teremos dificuldade em dizer não a pensamentos sensuais. Deve haver uma atitude de diligência, obediência em todas as áreas de nossas vidas, se realmente queremos mortificar qualquer expressão de pecado. Thomas Boston escreveu: aqueles que querem manter-se puros precisam conservar os seus corpos em sujeição, e isso pode exigir, em alguns casos, uma santa violência. Juntamente com pecados do corpo, tais como imoralidade sexual, impureza, lascívia e desejos perversos, Paulo menciona também a avareza, que afirma ele é idolatria, Colossenses 3:5. Embora a avareza se manifeste muitas vezes na forma básica, o puro amor ao dinheiro pelo dinheiro, mais frequentemente pode ver-se naquilo a que chamamos materialismo. Não muitos de nós queremos ser extremamente ricos. Desejamos simplesmente todas as coisas boas que o mundo à nossa volta considera importante. O materialismo luta contra as nossas almas de uma forma dupla. Primeiro, tornam-nos descontentes e invejosos em relação aos outros. Segundo, leva-nos a mimar-nos e a ceder ao nosso corpo, de modo que ficamos mole e preguiçosos. Quando ficamos mole e preguiçosos em nossos corpos, tendemos a tornar-nos igualmente moles e preguiçosos espiritualmente. Quando Paulo falou sobre reduzir o seu corpo a escravo, de maneira que depois de ter pregado aos outros, ele próprio não viesse a ser desqualificado, ele não estava pensando em desqualificação física, mas espiritual. Ele sabia bem que a moleza física leva inevitavelmente à moleza espiritual. Quando o corpo é mimado e levado ao exagero, os instintos e paixões do corpo tendem a crescer e a dominar os nossos pensamentos e ações. A nossa propensão é, portanto, não fazer o que deveríamos, mas o que queremos, quando obedecemos aos desejos da nossa natureza pecaminosa. Não há lugar para preguiça e indulgência do corpo numa busca disciplinada de santidade. Precisamos aprender a dizer não ao corpo, em vez de continuamente ceder aos desejos momentâneos. Temos a tendência de agir de acordo com os nossos sentimentos. O problema é que raras vezes sentimos vontade de fazer o que deveríamos. Não sentimos vontade de sair da cama para termos a nossa hora a sós com Deus de manhã, ou de fazer estudo bíblico, ou orar, ou qualquer coisa que deveríamos fazer. É por isso que temos de controlar o nosso corpo e transformá-lo em servo em vez de senhor. O segredo para começar a controlar a força dos nossos apetites físicos é reduzir as oportunidades de tentação. As nossas concupiscências são fortalecidas pela tentação. Quando uma tentação razoável se nos apresenta, as nossas concupiscências parecem receber novo vigor e poder. Paulo teve palavras definidas de instrução para nós sobre este assunto. Diz-nos ele: fuja dos desejos malignos da juventude, 2 Timóteo 2:22.
Algumas tentações vencem melhor pela fuga. Paulo disse também: não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13:14. Não planeje de antemão nem faça provisões quanto à maneira de ceder aos apetites do seu corpo. Há alguns anos verifiquei que tinha criado um verdadeiro vício por sorvetes. Ora, não há nada de mal no sorvete em si. O problema é que eu tinha me apegado tanto a ele que isso se transformara num autêntico vício. Quando compartilhei esse problema com a minha esposa, ela deixou de guardar sorvete no congelador. Ajudou-me assim a não ter como me satisfazer com esse desejo específico que, pelo exagero, se transformara num pecado para mim. Também há alguns anos cancelei a minha assinatura de uma revista popular, porque notei que muitos dos nossos artigos tendiam a estimular pensamentos impuros na minha mente. Precisamos fugir da tentação e dar passos positivos para evitá-las. E devemos evitar pensar em satisfazer os nossos desejos pecaminosos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 27:12. Deveríamos estudar também os nossos desejos pecaminosos e ver como é que eles se levantam contra nós. Joe Owen disse: trabalhar para conhecer bem os caminhos, os ardis, os métodos, as vantagens e ocasiões de êxito do pecado é o princípio para este combate. Medite antecipadamente. É espantoso o número de vezes em que avançamos para áreas conhecidas de tentação sem qualquer plano ou resolução sobre a maneira como iremos reagir. Se você tem um fraco por coisas doces, como eu, e tem de ir ao convívio na igreja, planeje antecipadamente o que vai fazer. Há diversos anos, um amigo que era crente novo foi convidado para uma festa de patinagem com um grupo de jovens cristãos. Ele resolveu não ir porque antes de se tornar crente tinha feito frequentes investidas na pista de patinagem. Sentiu, portanto, que nessa altura do seu crescimento, ao voltar ao mesmo ambiente, tenderia a estimular os velhos desejos sensuais. Decidiu então fugir e não premeditar como satisfazer os desejos da carne. Conseguiu fazer isso porque considerou de antemão as consequências possíveis de sua ida a uma festa de patinagem, aparentemente inocente. Deus espera que assumamos a nossa responsabilidade em manter sob controle os desejos pecaminosos do corpo. É verdade que não podemos fazer a nossa própria força. Os nossos desejos pecaminosos, estimulados por todas as tentações que nos rodeiam, são demasiados fortes para nós. No entanto, embora não possamos fazer isso sozinho, podemos fazê-lo quando nos propomos a realizar essas tarefas na dependência do Espírito Santo. Vemos que ele trabalha em nós. Falharemos muitas vezes, mas com perseverança seremos capazes de dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13.